Olá, pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25/9, e eu venho aqui gravar esse vídeo para falar sobre a Lei 14.973 de 2024, que foi promulgada agora recentemente. Eu vou gravar esse vídeo olhando aqui para você, para o canal do YouTube e aqui para o Instagram. Quero ver se eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Quero postar os dois com um formato diferente, então eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Por que essa lei é importante? Porque ela dá direito ao contribuinte em fazer a sua atualização, ou melhor, para o contribuinte fazer a atualização dos seus bens imóveis declarados na declaração de imposto de renda da pessoa física, pagando apenas 4% de ganho de capital. Segundo a Receita Federal, até então não se poderia fazer a atualização dos bens imóveis lá na declaração do imposto de renda, a menos que tivesse benfeitorias e que fosse comprovado com notas fiscais, essa benfeitoria. Por que é interessante estar fazendo essa atualização? Porque quando se vai vender esse imóvel, existe o ganho de capital da pessoa física. Então, quanto menor for esse ganho, menor vai ser o imposto. E a alíquota desse imposto hoje varia entre 15% e 22%. Certo? Isso daí já tem alguns vídeos no meu canal do YouTube, também tem no Instagram, onde eu falo sobre o ganho de capital e que também é uma estratégia em que a gente usa de forma legal para o planejamento patrimonial da família. E o que eu venho falar aqui hoje dessa lei que foi promulgada agora recentemente, em que a Receita publicou no seu canal, no seu perfil do Instagram, e muitas pessoas estão querendo entender melhor como que funciona. Nada mais é do que a atualização dos bens imóveis e que aparentemente tem uma vantagem gigantesca. Né? Você vai pagar apenas 4% de ganho de capital nessa atualização. Então, vamos fazer uma simulação. Que você tem um imóvel declarado na sua declaração de imposto de renda por 300 mil. Esse 300 mil é o valor histórico, está lá também na escritura pública de compra e venda, certo? Você declarou lá na sua declaração de 300 mil. Hoje esse imóvel está avaliado em 1 milhão, já faz aí 10, 15 anos. Então, 1 milhão. Então, a diferença entre 1 milhão e os 300 mil é o ganho de capital, que são os 700 mil reais. Numa eventual venda, aí tem também o que abate essa base de cálculo, seria a comissão da imobiliária, né? Se caso tiver algum corretor, né? Algumas outras, se for pago parcelado também, isso daí, o imposto também pode ser parcelado, e tem algumas outras variáveis lá que pode ser dedutível nesse ganho de capital, onde vai abater o imposto. Mas, teoricamente, seria aí 1 milhão menos 300 mil, 700 mil ganho de capital e incide a alíquota de 15%, certo? Deixa eu acender essa luz aqui para ver se vai melhorar, acho que vai ficar um pouco melhor. E aí, o que acontece? A Receita Federal está antecipando a arrecadação desse imposto. O Estado, na verdade, eu disse Receita Federal. A Receita Federal é o órgão em que faz a arrecadação. Mas, na verdade, quem está antecipando é o governo, o Estado. Né? Promulgou essa lei para que os contribuintes antecipassem esse imposto. Você vai ter uma grande vantagem de 15% cair para 4%. Aparentemente, excelente, não é verdade? Só que existe uma jogada em que os contribuintes, às vezes, não entendem que está na lei. Existem algumas exceções, né, em que, para o Estado, é excelente. 2 pontos importantíssimos, que para o Estado é excelente e para o contribuinte é péssimo. Quais são eles? O primeiro ponto é que, se você atualizar o seu bem imóvel hoje, pagando lá, o governo deu 90 dias, né? Foi promulgada dia 16 de setembro, outubro, novembro e dezembro, até 16 de dezembro, são 90 dias para que os contribuintes entrem lá no ECAC e façam essa declaração, atualizando os seus bens
imóveis e recolhendo esse 4% de imposto sobre o valor atualizado lá de mercado, certo? Sobre o ganho de capital. Beleza. Você está antecipando o Estado com sede, né, de arrecadar, criou essa lei aí. Só que o fato gerador do ganho de capital é a venda, e não está acontecendo a venda. Até aí tudo bem, não está acontecendo a venda, mas você atualizou. Numa suposta venda, futuramente, vai ter que ser recolhido o ganho de capital também. E aí que está o X da questão. Existe um prazo para que você seja beneficiado com essa lei, pagando apenas os 4%. Por quê? Caso você queira vender esse imóvel até 3 anos, me parece que tem uma... Tem não, lá na lei, no artigo 8º, tem uma fórmula para se calcular o ganho de capital e dependendo do prazo em que está sendo alienado esse imóvel que foi atualizado, existe uma alíquota em que você vai colocar no... Deixa eu até ver aqui a fórmula que vai se colocar no diferencial do custo tributado a título de atualização. Então, aquela atualização que foi feita vai ser considerado também aquele diferencial, porque o valor da alienação, o custo do imóvel antes da alienação, também vão ser variáveis, que vão estar nessa fórmula para se encontrar um novo ganho de capital, certo? E aí, se for até 3 anos, se você pretende vender esse imóvel até 3 anos, beleza, a alíquota vai ser 0. Mas se for superior a 3 anos e menos de 15 anos, aí é o pulo do gato do Estado, e que muitos contribuintes vão passar despercebido por não entender esse ponto. Para o contribuinte ter vantagem, ele teria que vender esse imóvel após 15 anos. Se ele vender antes, esse imposto pode chegar até 24% o ganho de capital entre o valor histórico que estava na declaração de imposto de renda e o valor que está sendo alienado, o valor de mercado. Certo? Então, esse daí é péssimo. O contribuinte está achando que está pagando só 4%, vai resolver o problema dele, e não vai. Infelizmente, não vai resolver, porque se ele pretende vender dentro desse prazo de 3 a 15 anos, ele vai pagar mais imposto do que se ele mantivesse o imóvel no valor histórico, lá nos 300 mil, e que quando ele fosse vender daqui 5, 8 ou 10 anos, vendesse por 1.200.000, 1.300.000, o imposto pago nessa alienação, somado ao que ele está pagando agora, os 4%, pode chegar até 24%, certo? Então, não é uma vantagem. O outro ponto importante também que eu destaquei aqui é sobre um eventual planejamento patrimonial da família, né? Que, na verdade, as grandes fortunas já fazem isso há muito tempo, desde que a lei das SA chegou no Brasil, né, autorizou, né, a criação desse sistema de proteção patrimonial da família, a lei das SA de 1976. Desde lá já se começou as grandes fortunas, os grandes milionários, bilionários, a fazer um planejamento para que os seus herdeiros não tenham que passar pelo inventário. Eu já falo isso há muito tempo, desde que eu me especializei nessa área, que trabalho com isso. E então, agora, com essa lei, também vai sofrer um impacto. Por quê? Eu vou explicar para vocês o motivo. Quando se faz um planejamento patrimonial, como que isso é feito? Nós usamos o direito empresarial. Nós colocamos todo o acervo patrimonial dentro de uma pessoa jurídica. Ela vai ficar ali protegida, funcionando como se fosse um cofre, certo? E no artigo 142 do RIR, Regulamento do Imposto de Renda, que na verdade é o decreto 9.580 de 2018, ele fala assim, ó, as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da declaração
de bens ou pelo valor de mercado. Então, entendam bem, quando nós fazemos um planejamento patrimonial da família, que nós constituímos uma empresa que vai servir como um cofre, e lá nós vamos integralizar o patrimônio, existe essa faculdade nesse decreto, no regulamento do imposto de renda, que eu posso estar integralizando pelo valor histórico, que na verdade é o valor declarado lá na declaração de imposto de renda, ou pelo valor de mercado. E, na nossa experiência, a estratégia que nós usamos de forma legal, porque a legislação permite isso, é que o bem seja integralizado com o valor histórico. Por qual motivo? Quando você integraliza esse bem, você tira da declaração de imposto de renda e leva até a empresa um patrimônio que eu já, vamos usar a mesma simulação que eu fiz aqui, de um bem, um exemplo de 300 mil, está lá declarado e hoje vale 1 milhão, você leva para um valor de 1 milhão, de 300 mil, certo? O que a empresa vai te dar em troca? Por isso que essa integralização se dá a título oneroso, não é a título gratuito. Porque se fosse a título gratuito, talvez você teria que pagar o ITCMD. E não é. Você integraliza não só como bens imóveis, ou seja, em dinheiro, a título oneroso, porque a empresa te dá em troca as cotas de capital daquela empresa. Você passa a ser proprietário daquelas cotas, que vai substituir os seus imóveis lá na declaração de imposto de renda. Você tirou os 300 mil do imóvel e colocou 300 mil cotas referente àquela empresa, aquele CNPJ lá na sua declaração. Até aí, tudo bem. Fácil de entender, né? Aí que vem o X da questão. Quando você atualiza o seu imóvel a valor de mercado, ao invés de 300 mil, vale 1 milhão. Aí você vai integralizar esse capital a 1 milhão. Esse imóvel a 1 milhão. Certo? E aí, dentro de um sistema de planejamento patrimonial, nós fazemos também o planejamento sucessório para evitar o inventário. Por isso que grandes nomes aí, né, atores, né, pessoas que estão aí na mídia, milionários, pessoas de sucesso que têm evidência social aí, sabemos que nunca passaram por inventário. Um exemplo grande que eu sempre cito é o Roberto Marinho, né, que um patrimônio de quase 30 bilhões, nunca se ouviu falar em inventário deles. Tudo certo, não teve sonegação nenhuma, não pagou esse imposto, porque ele já planejou o seu patrimônio, já fez um planejamento patrimonial e sucessório e já estava tudo resolvido. Quando ele faleceu, os filhos já tiveram acesso ao seu patrimônio sem a necessidade de passar pelo inventário. Porque nesse planejamento a gente faz a doação das cotas aos herdeiros, os herdeiros passam a ser donos das cotas. E aí a base de cálculo desse imposto de doação, que é o mesmo que incide no inventário, vai ser aqueles 300 mil cotas, e não o valor de mercado do imóvel, que é o que aconteceria se esses herdeiros tivessem que fazer o inventário para ter acesso ao patrimônio, caso o patrimônio ainda estivesse na pessoa física. Essa que é a jogada. Então, se você atualiza o seu patrimônio, o valor de mercado, e depois pretende fazer um planejamento patrimonial, seu patrimônio foi atualizado e na lei está muito bem clara. Olha só o que fala. A Receita Federal orienta que avalie com atenção, antes de optar pela transição, que é definitiva e irretratável. Então, quem fez não tem como voltar atrás. Então, uma vez feita e depois chega o conhecimento dessa grande vantagem, que é um planejamento patrimonial, para se pagar também menos impostos de forma efetiva e teus filhos não terão que passar pelo inventário, o imóvel já está atualizado. Uma vez atualizado, vai ter que ser integralizado com o valor que está lá na declaração. Não mais 300 mil, mais 1 milhão. E aí, na hora de se fazer o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório dentro desse sistema, aí vai ter que pagar esse imposto mais alto. É 700 mil de diferença numa alíquota de 4%, que é o que ainda está
em alguns estados, no caso aqui do Paraná, eu estou aqui na região de Londrina, São Paulo também é 4%. São Paulo é ainda melhor. Para quem está em São Paulo, o Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as cotas sociais, uma vez sendo doadas, não será reavaliado no valor de mercado caso tenha imóveis lá no seu imobilizado. Né? É melhor que no Paraná. No Paraná existe uma técnica ainda mais avançada para a gente poder ser beneficiado desse imposto de 4%, uma base de cálculo menor, mas pode ser reavaliado o valor de mercado dos imóveis. No Paraná, em São Paulo, isso não acontece, tem algum outro estado. Cada estado nós temos que estar estudando a sua legislação para ver qual o melhor caminho a traçar. Então, isso daí, para o contribuinte, é péssimo. E para o Estado, é maravilhoso, né? Então, não sei se quem criou essa lei aí, que para o Estado foi maravilhosa, né? Talvez mirou um e atingiu o outro, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, porque quis aumentar a arrecadação, mas na verdade conseguiu dois objetivos, né? Para o Estado, muito bom, muito vantajoso, que vai sofrer esse impacto aí no planejamento patrimonial e além de caso os contribuintes queiram vender esse imóvel aí um período aí inferior a 15 anos, vão sofrer um impacto de tributação talvez maior do que sofreria caso o imóvel não fosse atualizado. Esse era o vídeo que eu precisava estar passando para vocês hoje. Caso vocês queiram fazer uma atualização, procure um profissional que conheça a legislação, seja habilitado para poder estudar o seu caso, qual, assim, os seus objetivos que você pretende com os seus imóveis, certo? Se vai vender, se vai manter, se for uma casa sua que você pretende deixar para sua família e talvez é um valor que não compensa estar fazendo um planejamento patrimonial, inclusive no meu canal do Instagram, de tempo em tempo eu lanço lá uma consultoria gratuita, que eu analiso a família, dou uma consultoria gratuita para aquelas famílias que queiram saber se é vantagem ou não fazer um planejamento patrimonial, e caso não seja, talvez a atualização do imóvel no valor de mercado seja bacana, porque ela não pretende vender nem 15, 30 anos, né? Vai ficar para os herdeiros mesmo esse imóvel. Mas se os objetivos são outros, talvez não compense, certo? Então, esse é o meu recado de hoje. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse vídeo, manda para aquele amigo seu, amigo que tem patrimônio, está pensando em fazer essa atualização, sem antes consultar um profissional. Pode nos procurar aqui, tanto no YouTube, como aqui também no meu Instagram, manda uma mensagem no meu direct, que eu estou pronto para responder a vocês naquilo que for preciso. E lembrando ainda que amanhã, dia 26/9, eu farei uma live, uma palestra no meu canal do YouTube, falando sobre o planejamento patrimonial da família. Semana passada, nós já tivemos um encontro, no dia 19, que eu fiz uma live para dar uma introdução, que eu falei muito sobre o inventário, ainda está disponível. Quem quiser, procure lá no meu canal, Luiz Vitoriano, procure no meu canal a pré-palestra que eu falei sobre o inventário, e amanhã nós vamos desmistificar mais ainda o que é o inventário e qual o plano em que você pode fazer o planejamento para que o seu patrimônio fique protegido, seguro, e você pode garantir a tranquilidade da sua família no momento em que eles vão ter acesso ao seu patrimônio que você suou para conquistar, e os seus herdeiros vão poder receber isso integralmente, sem tenha que deixar aí de 20% a 40% para o sistema no momento de inventário, certo? No momento, inclusive, de dor que a sua família vão estar passando por perder um ente querido. Se você foi aquela pessoa em que fez de tudo para sua família, sempre procurou a harmonia, a paz, sempre demonstrou amor, investiu demais, não só em construir um patrimônio, mas também na educação dos seus filhos, é importantíssimo que você se preocupe também na situação deles,
após a sua morte, porque o seu patrimônio, o seu legado vai se perpetuar na sua família, nas suas próximas gerações, e que o seu patrimônio não vai se perder nas próximas gerações, porque no mínimo aí 3 gerações que passam pelo inventário, teu patrimônio praticamente já se dissipou. Eu vou garantir para você que em 4 gerações que tenham que passar pelo inventário de um mesmo patrimônio, ele já não vai existir mais, porque é o tempo, é o prazo suficiente para que ele se perca totalmente, se dilapide nesse processo tão moroso e caro que é o inventário, certo? Eu aguardo vocês então amanhã, no dia 26/9, às 19h30, aqui no meu canal do YouTube, para a gente estar falando sobre o planejamento patrimonial. Até mais, pessoal. Um abraço.